Eu vou entrevistar agora a doutora Nara Letícia Castro. Ela é advogada. Oi, doutora Nara, tudo bem? É especialista em direito previdenciário. Ela é secretária-geral adjunta e corregedora da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Piauí. E ela vai falar sobre um tema muito importante. O nosso enfoque, numa medida importante, vão ser as plataformas digitais. Mas é claro que essa pauta, ela nasce de números que são assombrosos. Mais de 400 mil pessoas ficaram viúvos ou órfãos no Brasil do ano passado até agora devido à Covid-19. O país teve o maior número de mortes num único ano da sua história, segundo a associação que registra, as pessoas, a morte de pessoas naturais. Quase 1,5 milhão de pessoas. E 194 mil foram vítimas da Covid só em 2020. E aí o que aconteceu? O INSS registrou aí também um boom de pedidos de pensão por morte, que beira aí o número de 400, mais de 400 mil, na verdade, Quase 450 mil. Isso caiu onde? Caiu para os advogados resolverem. Eu não sei como vocês estão lidando com isso. Haja tecnologia para dar conta disso tudo. Bem-vindo ao nosso programa e parabéns pela abordagem e pelo uso de plataformas digitais para resolver esse problema que é exponencial e que, pelo visto, não vai parar de crescer porque a pandemia ainda não acabou. Não é isso, doutora Nara? Bem-vinda. Boa noite, Maia, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Sem sombra de dúvidas, Maia, a tecnologia veio aí para nos ajudar nesse momento de pandemia e com todos esses dados que você apresentou, se não fossem essas tecnologias, os sistemas dispostos aí para a gente, muitos segurados da Previdência teriam ficado desassistidos, nesse momento difícil. Então, quem ficou aí necessitando requerer uma pensão por morte, um auxílio-doença, porque a gente sabe que a pandemia trouxe reflexo na cabeça das pessoas, na dinâmica de trabalho. Então, muitas desses segurados precisaram buscar esses benefícios. E foram por meio das plataformas digitais que nós, advogados, sem poder ir até as agências do INSS, porque estavam fechadas, podemos nos comunicar e requerer esses benefícios. Não é fácil, porque nós não estamos no dia a dia com servidores, estávamos acostumados com esse dia a dia, com essa pessoalidade, Mas a gente vem se adaptando e trouxe muitas facilidades. Por exemplo, eu hoje não preciso ir até a agência em Floriano para atender um cliente, para requerer um benefício dele. Eu consigo fazer isso do conforto do meu escritório, requerendo toda a documentação, eles encaminham por e-mail. Então, nós temos prós e contras aí que vieram com a pandemia, mas sem sombra de dúvidas, a tecnologia vem ajudando bastante o nosso trabalho. A transformação digital, na verdade, doutora Nara, ela exige uma mudança de cultura corporativa, de solicitação de serviços, do cidadão, que eu acho que ela se iniciou, ela já vinha acontecendo, só que eu acho que ela definitivamente não é mais novidade, ela foi acelerada e eu acho que só trouxe benefícios. Eu não consigo imaginar esse número tão exponencial, tão gigante, sendo tratado presencialmente, mesmo que não houvesse uma pandemia. Porque ele é um número que precisa de agilidade que só a tecnologia, na verdade, traz. É uma curiosidade, existe algum convênio para que os advogados possam usar essas plataformas diretamente no INSS? Como é que vocês têm operado em relação a isso? Maia, você imagina só, nós numa fila presencial no INSS, esses segurados, como seria? Hoje essa fila é invisível, a gente briga que nós continuamos com a fila, a quantidade é enorme, os servidores não estão acostumados a essa quantidade de benefícios, de pedidos que chegaram lá, mas estamos invisíveis nessa fila. Cada processo que é dado entrada, ele passa por uma ordem de prioridade de análise, mas vem ajudando muito. E antes da pandemia, já existe um convênio entre a OAB e o INSS, que era chamado INSS Digital.
E eu brinco muito com os colegas que recorrem à OAB para a gente, né? Porque alguns colegas advogados mais acostumados ao papel, ao dia a dia de estar nas agências, relutavam muito contra esse convênio que a gente fez. E eu hoje brinco, já pensou se não fosse Sim. o nosso convênio, nós Sim. passando mais de um ano parados, porque até hoje o INSS não retomou as atividades, apenas para perícias médicas. Então, você imagina só, todas essas pessoas, todo esse ciclo aí, sem poder requerer esses benefícios. Eu acho que, assim, essa questão da tecnologia, ela ganhou um protagonismo para quem conseguiu agir de modo preditivo, né? Quer dizer, mesmo sabendo que nós não íamos enfrentar, sem saber que íamos enfrentar uma pandemia, eu acho que uma gestão adequada, ela consegue fazer leitura de sinais. E, na verdade, todos esses benefícios que a tecnologia trouxe, eles já existiam. Vocês adotaram na hora certa, no momento certo, antes da pandemia chegar, porque senão eu fico imaginando o sofrimento dessas pessoas. Eu até queria saber, doutora Nara, a questão das pensões concedidas nos últimos anos. Tem dados do INSS que só em 2018 foram mais de 370 mil pensões. Aí, em 2019, pulou para mais de 400 mil. E agora é uma conta que eu acho que não para de fechar, porque o número de mortes de órfãos, de viúvas, realmente está sendo gigante. Como é que vocês têm lidado com isso, dado conta dessa situação? E se tem sido célere por parte do INSS, mesmo com uma fila que você bem disse, invisível, eu vou adotar agora esse termo. Quando eu falar de filas digitais, eu vou dizer, a doutora Nara me ensinou. São filas invisíveis, as filas continuam existindo. Como é que vocês estão lidando com isso? É uma grande quantidade de pedidos, né, Maia? Muitas pessoas angustiadas que perderam seus entes, que chegam a todo momento solicitando ajuda. Porque nós sabemos que as plataformas também estão aí para o próprio segurado entrar. Um smartphone, por exemplo, ele dá essa possibilidade nos aplicativos. Mas nós sabemos que é muito difícil, muito arriscado essa pessoa requerer esse benefício sozinha, porque né, ela não vai ter uma orientação presencial de um servidor, diferentemente de quando acontecia nas agências. Chegava uma pessoa mal instruída, o servidor conseguia orientar, olha, procure tal documento, e já nos meios tecnológicos, não. Como é que solicita essa pensão hoje? Vamos dizer que tem alguém nos assistindo pela internet ou pela TV, que tem uma pessoa em casa, ou é a própria pessoa, que tem essa necessidade de saber mais. Como é que solicita essa pensão hoje, dentro dessas plataformas? Hoje nós temos um canal chamado Meu INSS. O INSS disponibilizou esse canal para todos os segurados que queiram requerer esses benefícios. Então, nesse canal, ele pode solicitar marcação de perícias médicas em caso de doenças. Ele pode solicitar benefícios assistenciais para quem não tem condição, né? Quem não trabalha, não é segurado da Previdência, mas está numa condição de hipossuficiência. E as pensões por mortes. Existe lá o link para requerer. Então, ele vai solicitar esse benefício, juntar certidão de óbito, documentos, né, que venham a comprovar que existia uma qualidade de dependente. Aí eu reforço mais uma vez a importância de procurar um profissional, porque ele vai orientar a documentação precisa, vai facilitar a análise, vai ser mais rápida e, consequentemente, vai haver uma concessão e não o indeferimento que pode levar até a justiça. É um trâmite, na verdade, que precisa de um profissional. Eu estava vendo aqui, ó, em caso de viúvos e viúvas, a nossa produção conversou com você antes, e você estava falando sobre o tanto de coisa que precisa comprovar, no caso de uma união estável de viúvo ou viúva, né, para poder solicitar a pensão. A apresentação de provas que comprovam esta união, recibos e contratos de conta conjunta em banco, seguro de vida, requerente, tendo como requerente o beneficiário, comprovante de residência comum. Gente, eu não vou nem falar o restante da lista, porque ela é enorme. Quer dizer, sem uma orientação de um profissional, fica difícil. Exatamente. E a pessoa tem aquela ideia, não, eu vivia com ele há muitos anos, né? Então eu vou conseguir esse benefício. E não, se você não tem uma certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos que comprovem que você vivia, você vai ter que provar por outros meios.
e os outros meios precisam realmente que dê embasamento para a concessão desse benefício. No caso dos órfãos, particularmente, ele tem uma complicação a mais? Eu não gosto nem de pensar. Como que fica? Ele tem uma complicação porque ele vai precisar de uma pessoa para gerir, requerer aquele benefício, auxiliá-los. Então, se for o caso, muitas vezes precisa que vá até judicial, né, para que o juiz determine um curador, uma pessoa que vá fazer a tutela dessa pessoa, né, porque ele vai precisar da renda desse pai ou dessa mãe, ou de ambos, né? Porque há muitos casos, cada vez mais comum, em que morreram o pai e a mãe, né? Então, ele vai precisar dessa renda. Isso, e se ele for menor de idade, ele não vai poder administrar, ele não vai poder ir até um banco receber esse benefício. Então, vai ter que ter uma pessoa que vai ter a tutela daquela criança para poder gerir. Então, já é bem mais complexo, não é simples, não. As respostas, elas costumam ser mais rápidas e mais demoradas em que casos, doutora Nara? Eu costumo dizer, Mai, que quando a documentação vai redonda, né, tudo organizado, com toda a documentação que o INSS exige, ou pelo menos no sentido de que a gente consiga aquele benefício, a análise ela é mais rápida. Sim. Porque quando chega documento bagunçado, que eles vão abrir exigência, uma exigência pode ser cumprida em até 45 dias ou mais. Então, vai se prolongando a demora na análise do benefício. Então, você veja só, um servidor que vai analisar um processo que está redondo, perfeito para uma concessão e outro processo que não está organizado, ele vai preferir fazer essa análise desse processo que está mais organizado. E aí é importante dizer que a doutora Nara, ela explica todo esse processo, né, sobre a questão de pedir o benefício, porque também tem um impacto que não é só naquele núcleo familiar, é um impacto social, na verdade, né? É interessante como isso conversa dentro de um ecossistema social, onde muitas pessoas são envolvidas e impactadas. Você não está resolvendo o problema de uma pessoa que está requerendo, é um núcleo familiar que tem várias coisas orbitam em torno disso, não é, doutora Nara? Sem falar, Maia, que isso a pandemia também gerou impactos no próprio sistema previdenciário. Então, o sistema, ele precisou se organizar para fazer essas análises, né? Uma análise mais séria, foi dado bônus, né? Concedido bônus para servidores que conseguissem analisar mais rapidamente esses benefícios. E hoje a gente já vê um efeito rebote, porque a nossa preocupação é que esse servidor que analisa muito rápido está gerando uma carga de indeferimentos muito grande. Então, estão negando mais benefícios. Então, nós, primeiro, por um ponto, nós agradecemos muito que foi dado esse bônus, e quando a gente começou a sentir os efeitos desse bônus, nós, não, pera lá. Não, é melhor sem bônus. Agora, engraçado, por que você acha que causa esse efeito de indeferimento? Porque é mais fácil negar do que conceder. O servidor, ele tem um receio de conceder mais rapidamente, porque precisa de uma análise criteriosa, ele responde... está cometendo um erro, né? Exato. Então, ele vem e prefere negar e deixar lá para o judiciário do que fazer essa análise mais criteriosa. Mas que importante, que honesto da sua parte falar sobre isso com essa transparência, né? A última coisa que eu gostaria de abordar com você, o último tema, o aspecto, é a questão que essa explosão de solicitação de pedidos de auxílio, não só de pensão, mas de auxílio doença também. Né? As pessoas adoeceram física e psicologicamente. Tem outras solicitações dentro desse contexto, além da que a gente falou e que a gente fez o foco das pensões por morte. Muitas, Maia, é muito amplo o sistema previdenciário, ele é amplo. E muitas pessoas adoeceram por conta dos efeitos da Covid, né? O nervosismo, a ansiedade, a depressão. Nós temos dados aí alarmantes da quantidade de pessoas que vêm sofrendo com isso, que não conseguem sair de casa para trabalhar, né? Então, nós temos aí pessoas necessitando do sistema previdenciário também nesse sentido, de um auxílio-doença para poder fazer um tratamento com psicólogos, com psicoterapeutas. Então, ele abrange muitas searas. Tem muitas causas que são dentro do contexto jurídico,
que são importantes, né? A gente falou das pensões, no caso de morte de viúvos, que deixam viúvas, órfãos, né? Você fala da questão da saúde mental, mas com foco também em outras doenças. Tem várias coisas, na verdade, que impactam aí. A questão legal do trabalho, né, dos desligamentos. Olha quanta coisa do ponto de vista jurídico, né, da legislação trabalhista, não da previdenciária exatamente, que é a sua área de atuação, mas que impactam outras áreas também, né? É gigante isso, né? A repercussão e a consequência ver se tinha disso. qualidade de segurado quando faleceu, para deixar um benefício, porque às vezes a pessoa trabalhava pouco tempo e acabou falecendo. Já atendi vários casos de pessoas que deixaram... Herança, né? Pessoas que deixaram herança. É muita coisa. Gente, dá mais umas 3 entrevistas. Só falando. Muita gente falecendo. Eu estou à disposição para as próximas. Olha, muito obrigada, doutora. A gente aqui agradece você trazer um tema que é tão impactante na vida das pessoas. Né? A gente que está vendo de fora, a maioria de nós, acho que eu arriscaria que a totalidade de nós perdeu um amigo, perdeu um ente querido, perdeu alguém, um colega de trabalho e sabe o quanto a vida da família dessas pessoas foi impactada. O quanto elas serem assistidas dignamente dentro do Poder Judiciário é importante para elas continuarem acreditando, elas continuarem motivadas, né? Porque assim, uma dificuldade atrás da outra, isso resulta em outras complicações dentro do campo da saúde e da vida também. Então, por mais advogadas comprometidas do seu nível, doutora Nara, muito obrigada. Obrigada, querida. Eu que agradeço a atenção, né? São provedores de famílias que estão se perdendo, precisa desse olhar tanto do judiciário, quanto do próprio INSS, dos servidores, né, dos advogados, essa conscientização que nós estamos lidando aí com pessoas que estão muito sofridas, doloridas, e precisa dessa humanização nesse tratamento. Gente, ninguém busca a justiça se ela não tiver algo para resolver. E essa busca, geralmente, ela está pautada numa vulnerabilidade. É por isso que o trabalho do advogado ele é tão importante. É porque eles terminam sendo um pouco psicólogos, um pouco terapeutas, um pouco calma, trazendo um pouco o mínimo de paz que eles podem trazer para uma pessoa numa situação como essa. Muito obrigada, doutora Nara, pela entrevista e parabéns pelo uso das plataformas digitais, viu? Eu amo quando eu encontro um profissional que diz que usa plataforma digital, eu já, Me atualizei bem rápido aí. Não achava que fosse ser tão rápido, mas graças a Deus veio me adaptando. É verdade, precisou. Obrigada pelo espaço.